Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Eu estou conversando com o presidente da 50ª subseção da OAB, Dr. Benedito Campos. Mande sua sugestão, suas críticas através do e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Presidente, falávamos no último bloco da questão da advocacia, as dificuldades da estrutura do judiciário. Eu sou um grande defensor do serventuário da justiça, mesmo porque nós temos que defendê-lo, claro. Senão nós não conseguimos ganhar. Né? Na verdade, nossos processos acabam sendo prejudicados. Exatamente. Se nós não formos defensores. Eles trabalham muito, né? Trabalham demais, são mal pagos. Tem muito serviço, efetivamente, e na verdade, nós todos participamos de um grande círculo. Né? Os juízes, os promotores, os serventuários, os advogados, todos nós dependemos cada qual do seu serviço. Mesmo porque, se não houvesse lides, não haveria advogado, se não houvesse advogado, não haveria judiciário, se não houvesse judiciário, não haveria serventuário, também, nem juiz, nem promotor. Um depende do outro, né? Viveríamos num mundo platônico, num paraíso, né? Sem qualquer tipo de disputa. Exatamente. Mas a questão que também é importante nós tocarmos no que diz respeito ao exercício da advocacia, que é uma nobre profissão, é um dos baluartes do Estado democrático de direito, é a figura do advogado. Sem a presença do advogado não se faz nada em sociedade democrática. Mas a questão da legalidade do advogado. Nós tivemos casos recentemente na grande imprensa de denúncias de falsos advogados, né, que advogavam com documentação falsa, aí cai na questão criminal da tipificação da falsidade ideológica, exercício irregular de profissão. Aqui em Araras um falsificador aí. Foi preso recentemente, um falsificador com carteirinhas da OAB de Minas Gerais. Minas Gerais, isso. Nós temos também bacharéis em direito que se mostram ou se apresentam socialmente como advogados, quando na verdade não são meros rábulas, quiçá rábulas. E, enfim, nós temos tudo isso. E temos também um advogado que é registrado, que talvez pague sua anuidade e não tem seu alvará para trabalhar no município. Aliás, um jornal da cidade falou recentemente, teceu críticas severas à irregularidade do exercício da advocacia em Araras. O que a subseção pode falar a respeito de tudo isso? Olha, veja bem, com relação aos advogados inscritos que tem a OAB, a gente não tem, veja bem, o advogado hoje ele se forma, faz o exame da ordem, passa e está apto a trabalhar, é claro. Ele precisa, se ele montar um escritório, ele tem que ir à prefeitura e se inscrever, né? Abrir uma inscrição como um advogado autônomo e pagar os seus impostos para a prefeitura, o que a maioria não faz. E o que é importante, não cabe nós, a OAB, fiscalizar isso. O que fiscalizar é a prefeitura, é claro, que não fiscaliza esse... E por que será que não fiscaliza? Não tem fiscal também para ir atrás desse tipo de trabalho aqui na cidade. Aliás, profissão nenhuma, você pode montar qualquer negocinho seu aí carrinho de lanche, qualquer coisa, ninguém vai atrás, ninguém monta até um comérciozinho aí, se ninguém denunciar, fica lá. Porque a prefeitura não tem um número suficiente de fiscais para ir atrás dos profissionais liberais para fazer com que eles contribuam com a prefeitura. Isso acontece muito. Agora, com relação ao advogado bacharel, eu recebi algumas reclamações uns dias atrás aí, apurei e realmente houve irregularidade e eu chamei a pessoa lá e fiz a pessoa consertar o que ele havia feito. Aliás, havia até recebido honorários do cliente. Aí o cliente descobriu que ele não era advogado inscrito, foi lá reclamar, nós chamamos a pessoa lá e fizemos com que ele devolvesse o dinheiro e que parasse com esse tipo de trabalho, porque ele estava trabalhando na ilegalidade. Aliás, é importante a gente falar, esse aqui é um programa educativo e cultural, o cidadão, quando procura por um advogado, por um operador do direito, ele tem direito de exigir desse advogado uma demonstração da sua idoneidade, da sua inscrição na OAB, da sua inscrição, se ele tem alvará para funcionar, porque muitas vezes o advogado ele fica ambulante, né? Se ele não tiver um estabelecimento, se ele não tiver em dia com suas contribuições para a nossa categoria, para a Ordem dos Advogados do Brasil, ele fica na ilicitude. Isso é uma pena, né? O que eu também me chateia muito, doutor Maurício, é o seguinte: eu tenho recebido várias reclamações de colegas, advogado mesmo, inscrito, que não dão a devida atenção ao cliente, não presta conta ao cliente, muitas vezes até recebendo reclamações por escrito das irregularidades cometidas. Isso é muito ruim para a classe. Então, eu pediria aos colegas advogados que preste conta para o seu cliente, que seja transparente com o seu cliente, que não deixe dúvida em nada daquilo que ele está fazendo para o cliente, porque isso é muito ruim para a classe. E hoje nós temos que ter em mente o seguinte, Maurício,
O primeiro cliente nosso, ele foi porque a gente conseguiu que ele fosse. O segundo foi por indicação dele, talvez, porque foi bem atendido por nós. À medida que nós atendemos bem um cliente, ele volta a falar com a gente. Se ele não voltar, ele traz alguém. E se alguém da família, precisa de um advogado, vai falar com o doutor Maurício, vai falar com fulano de tal, que eu fui bem atendido com ele. Então, o nosso trabalho é de boca a boca. É o nosso cliente que traz o próximo cliente. E nós temos colegas aqui em Arara na contramão, batendo de frente com o cliente, não atendendo o cliente, deixando o cliente mal satisfeito, esse cliente não volta mais e não vai indicar ele para nada. Quer dizer, isso é a contramão da advocacia. Sim. Então, isso o advogado, acima de tudo, tem que fazer o marketing pessoal dele, o marketing de trabalho, tem que ter muita habilidade, além de ser um bom advogado, um advogado que trabalhe bem, também tem que saber administrar o seu trabalho, administrar o seu pessoal, administrar os seus clientes e ser uma pessoa, mais uma vez, repito, transparente para com o seu cliente. Claro. Certo? É o que se espera. Presidente, o senhor está no terceiro mandato consecutivo. Né? Uhum. Naturalmente, isso se deve ao fato de um trabalho bem desenvolvido, naturalmente. Também pode ter se dado ao fato de não ter havido chapas com propostas contundentes ao seu projeto de trabalho, certo, ao seu perfil de trabalho. Enfim, quais são as expectativas para a sucessão sua na subseção de Araras? Afinal, nós temos eleições em novembro do ano que vem, de 2012. Exatamente. Olha, eu não concorro mais, não sou candidato à reeleição, porque eu acho que 3 mandatos já está de bom tamanho. E eu acho que não é bom que se renove, é claro. E eu acho que eu já fiquei demais até. Só fiquei nesse último mandato porque o Durso nos pediu, que é o presidente da seccional. Aliás, eu vou jogar um pouco de gasolina na conversa também. A OAB sempre foi, historicamente, eu já disse antes, um baluarte do processo de redemocratização, da democratização. Claro. 3 mandatos não deveria ser... Pois é, a OAB não tem... Não é legal, não é legal, pode ficar de perpétuo, né? Mas não é um pouco imoral do ponto de vista do debate da democracia? Eu acho vamos oxigenar, vamos alterar, né, poderes? Eu acho que a alternância de poder é muito bom. Eu só fiquei aí porque houve assim, uma composição, circunstância. Mas eu acho que não deve passar de 3 mandatos. Pode concorrer a 5 ou 6 mandatos. Tem um presidente de uma subseção, que é a de Serra Negra, ele está lá, acho que uns 10 mandatos, já é uma loucura. Consegue aposentadoria, não? Não tem nada, imagina, o que é isso? Por sinal, a OAB ela é um encargo muito grande, viu? Sei. Eu tenho... muita dedicação. Todos os dias, a minha manhã eu dedico à OAB. De manhã até o meio-dia eu estou. Mas só para concluir a eventual sucessão sua. Veja bem, eu não tenho candidato ainda. Eu acho que nós temos que ter um candidato do grupo da gente, é claro. Até mais de um, se for o caso. Eu estou dizendo que aquelas pessoas que queiram ser candidato, que se viabilize. Se o nome dele estiver sendo viabilizado, nós vamos dar apoio, sim, é claro. Agora eu tenho um grupo. Agora eu tenho também, eu sei que tem um grupo adversário. É evidente que esse grupo adversário eu não irei apoiar. Não vou apoiá-lo, é claro. Mas nós vamos criar um grupo nosso também. Você participou das 3 eleições minhas, me ajudou muito na primeira, na segunda, na terceira. A primeira posse você teve junto aí, fazendo tudo que tinha que fazer. Aliás, fizemos uma festa muito bonita para receber o Durso. E eu acho que o meu sucesso, Maurício, foi pela como eu conduzi com os colegas, a maneira como eu cuidei de todos os colegas, a maneira como eu me dirigia aos colegas, como eu protegia os colegas, como eu protegia a advocacia. Isso foi um sucesso muito grande. O atendimento social é outra coisa, isso aí não faz parte de eleição. O que dá uma reeleição é você estar bem com os colegas. Se eu fui eleito 3 vezes, é porque realmente significou alguma coisa, naturalmente. Eu cuidei bem da prerrogativa do advogado, eu não deixei o advogado sem uma resposta, todas as reclamações foram acolhidas, foram apuradas, foram resolvidas. Então a gente não deixou nada assim que ficasse nebuloso. E sempre prestigiando os colegas em todos os aspectos. Isso que eu acho importante. Tivemos um problema futuramente aí com a vara criminal, onde havia reclamações muito grandes com relação ao andamento dos processos, aquela coisa toda. Elencamos umas reivindicações, fui com o juiz da 4ª vara, doutor José Tadeu, discuti, resolvemos mais da metade dos assuntos. Quer dizer, os advogados ficaram satisfeitos com isso. Então, tudo aquilo que aparece e tem um bom relacionamento com todos os advogados, com todos os juízes, quer dizer, juízes e promotores. Tudo aquilo que tem que ajustar, a gente fala pessoalmente, sem que ponha no papel, sem que faça qualquer estardalhaço. Não há ameaça, a gente troca ideias.
e nessas trocas de ideias... E todos crescemos juntos, naturalmente. Temos crescido juntos. Tem Mas, sido muito bom. Sabedor que sou, que sua pessoa está infectada já há muitas décadas pelo mosquito da política, isso não podemos negar, que todo mundo sabe que do seu envolvimento com a política partidária, mesmo porque foi deputado estadual, dos mais jovens do estado de São Paulo, atuante na nossa região toda desde a década de 70. Como é que está o Benedito Campos na política partidária? Eu gosto de colocar. Vamos já aproveitar a oportunidade. O que os grandes políticos antigos dizem é o seguinte, que a política só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Você nunca sai. Não consegue sair. Pior que máfia. É coisa de louco. Então, Maurício, veja bem, eu fui deputado, você disse, fui vereador e participei ativamente da vida política. Hoje eu sou presidente do PSC, que é o Partido Social Cristão. Nós estamos aqui hoje num processo de filiação de novas pessoas para que possa concorrer a vereador. De repente até a prefeito, é claro. Mas a gente está sempre aí numa expectativa, é claro, ou de uma composição com um grupo, ou de termos candidato próprio até dentro do partido. Mas eu acho que ainda não é muito cedo, mas está dentro do prazo. Mas eu acho que a vida pública é muito difícil. E as pessoas hoje que têm, assim, condições, possibilidades e capacidade para exercer uma função pública não aceitam participar, muitas vezes não aceitam participar. Então acaba sempre ficando os mesmos. Mas é bom que se renove também. Agora eu estou reestruturando o PSC, tenho conversado com várias correntes... Partido Social Cristão. Isso. Tenho conversado com várias correntes da sociedade, da política, prevendo o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, que vai ser as eleições de prefeito. Bom, eu também não posso deixar de perguntar, aproveitando o microfone, a câmera, as luzes, né, que nos ilumina. Eu te faço uma pergunta. Você já teve uma estreiteza com o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti. Você demonstrou uma certa estreiteza com o prefeito atual, Nelson Dimas Brambilla. Recentemente você foi visto numa festa de lançamento de um blog do ex-prefeito Pedrinho Eliseu. Enfim, como é que está a sua situação? Como é que estão as negociações de um eventual conchavo, coligação política? É complicado. Realmente eu não tenho nenhuma definição até hoje, é claro. Eu tenho assim, uma simpatia pelo Pedrinho Eliseu. Agora, vou também fazer uma outra pergunta. Há um segmento, algum jornal da cidade falou que talvez você tivesse participado daquele processo de cassação da candidatura dele, da impugnação do registro da candidatura dele. Isso aí não ficaria um pouco, não causou um mal-estar, eventualmente uma reaproximação, uma aproximação com o Pedrinho Eliseu? Eu acho que não, foi muito bem esclarecido, foi muito bem conversado a esse respeito entre eu e o Pedrinho. Porque o que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos num grupo que a gente previa uma solução que fosse favorável. O caso do Núcio vencer na justiça o eventual assumir o cara. Exatamente. Não conseguimos e o que aconteceu? Deu-se posse ao vice-prefeito, ao presidente da Câmara na época, o doutor Brambilla, e continuou-se, a gente estava ali junto, porque... estava participando para poder ajudar também aquele momento difícil que a cidade passava, mesmo até por intermédio da OAB. Algumas visitas fizemos em São Paulo com ele para cuidar de alguns assuntos que ele precisava junto a alguns secretários que eu tenho conhecimento. Tive na Secretaria da Justiça, tive na Secretaria da Fazenda com ele. E também você falou dos três casos, né? Eu apoiei o Meneghetti, sim, mas também tive muita decepção com o Meneghetti. Fui à rua com o Dr. Brambilla, você sabe disso, fui à rua pedir voto para ele e também esperava um tratamento dele um pouco mais... Não que eu quero nada para mim, é claro. Não é nada fisiológico. Nada fisiológico. Não quero emprego, não quero nada, não quero ser secretário, não quero ser nada. Muito embora eu acho que eu tenha condições de ser secretário, mas eu não quero. Mas eu esperava que ele viesse me chamar, pelo menos no meu grupo que teve com ele, para dizer, olha, gente, eu estou aqui, o que vocês querem fazer, o que eu estou fazendo errado... Eu pedi até a opinião da gente para participar de uma estruturação do governo dele. Não houve nada disso. Há poucos dias que ele me chamou para ir na prefeitura e, por sinal, eu estive lá, foi à noite, mas nada que fosse significativo. Não tinha nada assim que tivesse uma consistência maior, sabe? E com o Meneghetti também foi muito difícil, o relacionamento com o Meneghetti também não atendia ninguém, não ouvia ninguém. E hoje a sua estreiteza maior é para com o Pedrinho Eliseu? Estou bem mais assim, ligado ao Pedrinho no momento.
Presidente, obrigado pela sua participação, ter aceito o meu convite para nos conceder essa entrevista. Agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.